Se você está à procura de uma fórmula mágica para aprender inglês, esse vídeo não é para você. A única coisa que eu posso te prometer é, a partir de agora, você vai aprender inglês de verdade. Primeiro link na descrição. Você falou que, enfim, você já acompanha o Neymar desde o início dele no Santos e, óbvio, o episódio mais recente de grande marca, acredito, também para sua carreira, você pode falar sobre isso, foi a saída dele para o Paris Saint-Germain, né? Que o Barcelona bateu o pé, não queria, enfim, você pode até falar melhor sobre isso. Como que foi? Porque assim, pra gente que tava aqui no Brasil acompanhando, o cara que tá vendo a televisão, do nada ele liga a televisão, Neymar em Paris. Que isso, cara? A gente simplesmente ficou sem, porque foi de uma hora pra outra, apesar de algum ruído, alguma informação aqui e ali. Como que foi a correria e a ida, de fato, a dificuldade pra você juridicamente também, pra desenrolar essa situação? Neymar saindo do Barcelona e indo se tornar, na época, o cara, né, do PSG, a contratação mais cara da história do futebol. A operação do Neymar, eu costumo dizer que ela mudou realmente ali o vetor, né, do futebol mundial. Acho que existe antes e depois da transferência do Neymar. Não acredito que, em um curto espaço de tempo, essa transação será batida em termos de valores, né? A gente está falando ali de uma transferência de 222 milhões de euros. 800 mais de 800 milhões de reais, né? Mas na época, isso, mais ou menos isso, né? Mas a gente tem que entender que uma operação no futebol, ela não fica limitada ao valor de transferência. Você tem salários, impostos, comissões, mecanismos de solidariedade, ou seja, uma série de gravames ali em cima da operação que torna ela muito maior do que o valor da transferência em si. O engraçado é que o advogado ele é o último a saber. Né? O advogado, geralmente o cara fala, olha, você tá onde? Quando toca o telefone, né? Você tá onde? Eu falei, ó, onde é que você quer que eu esteja? Pô, me fala que a gente vai estar, não tem problema. Eu já tive situação que eu tava fazendo uma transferência num lugar, aí ligo, principalmente nas janelas, né? Porque ali é que tem o maior agito, vamos dizer assim, no mercado. Mas o Neymar, ele tem uma pessoa por trás que é uma pessoa que tem uma capacidade de visão, de leitura, vamos dizer, do cenário. Eu sempre digo, para você dominar um cenário, você tem que entender o cenário, que é o Neymar pai. O Neymar filho a gente chama de Júnior, né? Neymar, quando a gente fala Neymar, a gente fala Neymar pai, é o Neymar, e Júnior é o Juninho, é o filho. É um cara especial, é um cara com uma visão, apesar, eu leio umas críticas aqui, outras ali, né? Sempre pai de jogador, sempre vai ter crítica. Mas é um cara que, em todos os momentos da carreira do Neymar, no primeiro projeto, no primeiro contrato dele com a Nike, no primeiro contrato de profissional no Santos, na possível ida dele do Real Madrid lá em 2006, que o Wagner Ribeiro levou ele para assistir o jogo em Madrid, na ida, na renovação, na saída para o Barcelona, que também vocês lembram como é que foi a saída dele, na saída para o Paris Saint-Germain, ali foram momentos que algumas situações precisavam ser definidas, e o Neymar pai tem essa visão de definição. E o trabalho dos profissionais que trabalham lá, você tem o Dr. Xisto, que é o advogado interno do Neymar, você tem o Altamiro, você tem a Gabi Pose, que faz a parte comercial, você tem o Alex Bernard, que faz a parte de comunicação. Existe quase uma empresa por trás, né? Você tem a NR Sports, ou seja, que cuida da carreira do Neymar. Que, na verdade, o Neymar, ele entrega muito além das 4 linhas, né? Ali você tem praticamente um hub de conteúdo que vai também extracampo. Mas a negociação ali com o Paris Saint-Germain, muita gente fala e criticou, né? Que o Neymar quebrou o contrato, né? Abandonou. Mas olha, o valor que foi pago, na verdade, eu digo que o Neymar não quebrou o contrato, o Neymar respeitou o contrato. Porque aquele valor que foi pago é o valor que estava no contrato, foi acordado. Né? Da mesma forma quando ele saiu do Santos. Então, se foi 222 foi pouco, foi muito, se era 1 bilhão, que se tivesse colocado em contrato. Então, repito, o valor que foi pago foi um valor que estava contratualmente estipulado, negociado entre as partes, então o contrato foi respeitado, né? E foi uma decisão ali dele, né? E eu já conheci o Paris Saint-Germain. Nós fizemos o Thiago Silva, a primeira ida dele, do Milan para o Paris Saint-Germain, nós fizemos o contrato do Lucas, da saída do São Paulo, né? Também para o Paris Saint-Germain. Ele foi a primeira leva de jogadores desse projeto. E eu tenho uma relação com o Leonardo já de muitos anos, né? Enfim, já foi cliente, é amigo aqui do Rio de Janeiro, tal. Jogou no Flamengo, enfim. Niteroense. Um cara também, um cara fora da curva, né? Um cara espetacular. Mas, então era um projeto que o Neymar abraçou. Já existia, tá? Não foi através do Neymar. Já vinha de um projeto, foi apresentado, o Neymar abraçou e resolveu sair naquele momento. E hoje, o Paris Saint-Germain é o que é, né? Tá lá jogando com o Messi, enfim, jogando
o Mbappé e a turma toda, né? E dizem que, assim, você foi uma peça fundamental no convencimento, né? Você disse a questão do contrato, enfim, não tem muito o que fazer, mas existe também uma parte de negociação, de convencimento. Você foi essa peça fundamental no convencimento ao presidente do Barcelona? Na verdade, o presidente do Barcelona, o Barcelona é até complicado dizer isso, mas nós que participamos dos bastidores da bola, existem clubes que têm características. O Barcelona é um clube gigante, né? Até antes da Covid, era o maior clube em receita do mundo. Né? Era Barcelona, Manchester United, Real Madrid, né? Ficava entre os três. Mas, por incrível que pareça, ele é um clube muito regional. Ele é um clube de uma administração muito arraigada ali naquela cultura da Catalunha. Né? Então, a estrutura interna, né? Os corredores, né? E aí você trata, por exemplo, às vezes com outro clube, é como se fosse a Inter e o Milan, o Real Madrid e o Barcelona, né? Você tem o Manchester United, você tem outros clubes. E você tem que entender essas características para você poder trabalhar com esses clubes, né? Que não existe certo, não existe errado. Uma coisa que, trabalhando na parte internacional do futebol, me deu foi exatamente essa visão de não ser uma pessoa com atitude, mas ser uma pessoa com latitude, ou seja, de tentar entender todas essas culturas, né, todas essas características, para aí sim você começar a transitar de maneira melhor, entender e participar de uma negociação do Neymar ou de qualquer outro grande jogador entre dois grandes clubes. Né? Mas você convenceu o presidente do Barcelona? Então, na verdade, o pai do Neymar, né? Aliás, não teve muito convencimento, não, né? Quanto ao cheque, faz o cheque e vai embora. E não tem muito o que falar. Foi o que aconteceu, né? Já estava decidido na cabeça do jogador, do staff dele, no caso do pai dele. E, aliás, o quanto que isso é importante também do jogador, quando ele quer ir, o clube não segura, enfim. Eu sempre falo isso, não canso, né? Quem controla o jogador, controla a operação, né?